Capítulo 20. Perdas. Os raios de sol tocaram o corpo de Baliom, fazendo com que sua pele brilhasse intensamente. Os punhos dourados se fecharam firmes em volta das facas afiadas que trabalharam intensamente durante o dia anterior. Mantendo guarda em frente ao seu angelim vermelho e dos lados direito e esquerdo, estendendo-se em linha, outros seres de luz envolveram parte do oco do mundo. Ninguém abandonou seu posto. Logo em frente, os arroarros mantinham posição. Entre os dois grupos, apenas o cenário da destruição. A paisagem que cobria o oco do mundo estava tingida de vermelho e repleta de morte. Outra vez, os arroarros avançaram em direção à barreira de encantamentos. Eles trotavam sem se desviar dos corpos caídos, massacrando tudo que havia pela frente. Era preciso esperar até o último momento para estarem bem próximos e só depois disso atacá-los, pois os seres de luz tinham baixa visão. Com saltos ágeis, os seres de luz pularam na direção dos animais. Os braços abertos no ar se fecharam, cravando os punhais nas laterais dos seus pescoços. Apoiados nas facas, giraram o corpo no ar e montaram o animal. Retirando os punhais com um movimento limpo, os seres de luz saltaram em direção ao próximo arroarro. Vários animais caíram sem vida, mas outros sempre se adiantavam e ocupavam o lugar dos que pereciam. Mais um dia de luta incansável teve início. Corpos prateados giraram no ar, defendendo bravamente o limite da floresta. Em outro ponto, munidos de seus escudos, florescidas e florescidos guardaram firmemente a fronteira. Aplates manteve o pesado escudo cravado no solo à espera do próximo ataque, que logo aconteceu. Ganhando velocidade, mais um animal se chocou contra o metal escuro. Com um salto ágil, Aplates girou o corpo sobre o animal, envolvendo seu pescoço com as pernas. Seus pés se flexionaram para trás e torceram a garganta do arroarro até que nenhum ar entrasse em seus pulmões. Em pouco tempo, mais um corpo tombou sem vida no oco do mundo. Na área central, assim que os animais atacaram novamente, Rimora se afastou e avançou com suas filhas. Sopros e Bamocelrus fizeram o mesmo. Terop e Drev permaneceram próximos um do outro. Seus poderes? Perguntou Drev, retirando a lança do coração de um arroarro. A pedra vermelha reluziu com o incidir do sol, tão vermelha quanto o sangue que jorrou do pesado corpo que caiu sem vida. Eu disse antes, estou experimentando novas possibilidades, respondeu Terop, caminhando tranquilamente e movimentando a lança ao sabor do vento. Apenas um rastro escuro e verde, deixado pela lança, entrava e saía dos corpos que tombavam por onde ele passava. Por que vocês também não estão usando seus poderes? Ele perguntou, mas a única resposta que recebeu foi o som dos corpos que desabavam com os ataques da lança de Drev. A jornada continuou sem novidades. O número de animais era infindável, para cada corpo que caía, vários outros animais tomavam sua posição. As águas da ramificação do rio, que se estendia próximo a eles, pouco a pouco, se tingiram de vermelho. À distância era possível ver a Sopros e suas parceiras movendo-se rapidamente pelos ares e limpando grandes áreas. As Fluants trabalhando em conjunto e os Bamocelrus espalhados por várias partes. Horas depois, um grupo de arroarros cercou uma área do lado direito do oco do mundo. Drev parou olhando atentamente para lá. No mesmo instante, Terop também se virou naquela direção em alerta. Grande PA!
O grito aterrorizante chegou até eles, incompleto. Filho! Drev se deslocou em uma velocidade assombrosa em direção ao local de onde veio o chamado. Uma fisgada perfurou o coração de Terop. O tempo parou por um instante. Seus olhos se iluminaram em vermelho e uma grande área à sua volta foi totalmente reduzida a pó. No local restou apenas Drev inclinado sobre o corpo caído de seu filho. O peito de Terop subiu e desceu rapidamente, repetidas vezes, antes que a sua respiração voltasse ao normal. Seus olhos escureceram lentamente. Ele desapareceu e apareceu próximo ao Drev. Gotas abundantes escorriam dos olhos amarelos molhando a pele verde. A lança, que o acompanhou todo aquele tempo, foi jogada para o lado. Os joelhos tocaram o chão e suas mãos trêmulas vagavam pelo ar sobre o corpo sem vida estendido na terra vermelha. O movimento se repetiu várias vezes, até que Drev deixou seus braços caírem, sem forças, ao lado do próprio corpo. Ele sentou sobre os calcanhares e a cabeça tombou para a frente. Os longos fios de cabelo esconderam sua expressão. Terop manteve distância dos dois apoiando-se na sua lança. Uma mão estava aberta sobre o lado esquerdo do seu peito. Porque a água escorria pela pele verde se não havia chuva. Pela primeira vez ele presenciou e sentiu a dor da perda. Seu olhar lutou para se afastar da cena, mas ele se obrigou a ver. Dois corações estavam esmagados pela dor. Drev ajeitou os fios de cabelo que cobriam seu rosto e tomou o corpo do filho em seus braços. Ele permaneceu naquela posição por um longo tempo. Depois disso, o corpo foi cuidadosamente deitado no solo e os braços alinhados lado a lado. Os dedos verdes fecharam os olhos sem brilho e limparam os respingos de sangue. Drev alisou as vestes e ordenou os cabelos do seu filho. Os olhos amarelos percorreram todos os detalhes. Um beijo foi depositado na testa sem vida. Terop afastou o olhar e recolheu a lança que foi descartada por Drev. Ele não refletiu sobre as consequências da sua escolha. A princípio, ele faria aquela jornada sozinho, mas não ponderou sobre o que poderia acontecer com os seus caso algo não saísse como planejado e ele não retornasse. Ele voltaria para onde o vento faz a curva. Todos voltariam. Não? Mais uma vez ele massageou o lado esquerdo do peito na tentativa de liberar a pressão que o oprimia. Uma vida foi perdida devido a uma decisão sua e essa vida pertencia ao filho daquele que ele chamou de Verde. Seus dedos se demoraram sobre a pedra vermelha e ela emitiu um brilho ainda mais forte. Mais uma vez ele se obrigou a olhar em direção ao Bamocelro nascido da escuridão. Dedos verdes estavam suspensos sobre o corpo sem vida e eles tremeram quando o filho se transformou em cinzas. Os braços ficaram suspensos no ar e os olhos sem expressão encararam o que restou. Drev permaneceu naquela posição até ouvir o chamado de Terop. Verde o chamado chegou em voz baixa, vamos. Levantando-se lentamente, Drev se afastou do local. Pegue, disse Terop estendendo a lança. Dedos verdes envolveram o metal escuro. Com passos decididos, Drev caminhou em direção a um grupo de arroarros que tentava avançar em direção aos dois, mas era impedido por uma barreira invisível levantada por Terop. Com um movimento dos dedos de Terop, as cinzas do filho de Drev desapareceram no ar. A grande mãe, começou Terop. Não? Interrompeu Drev. Ela não se importa. Terop congelou onde estava,
existia uma grande mãe. Outra vez, Dreve se deslocou em uma velocidade assombrosa. Em um momento ele estava ali e no outro ele estava a uma longa distância. Centenas de arroios o cercaram. Dreve não fez um único movimento, mas todos se transformaram instantaneamente em cinzas. A lança permaneceu firmemente presa em seus dedos. Ele desapareceu novamente e apareceu longe dali. Tudo à sua volta foi reduzido a cinzas mais uma vez. Terop observou a cena à distância, seu coração inundado pela tristeza. As pupilas dos seus olhos se tornaram vermelhas. Centenas de passos à frente, os animais, que lá estavam, não tiveram tempo de reagir quando ele apareceu de repente e todos desapareceram levados pelos ventos ao se transformarem em pó. Onde seus pés tocaram o solo, tudo teve o mesmo destino. À sua volta restou apenas terra deserta tingida de vermelho. A noite chegou escura e silenciosa e os arroios se afastaram. Rimora e suas filhas sentaram-se longe de Terop, que mantinha os olhos fechados e a lança apoiada sobre seus joelhos. Assopros e suas parceiras também ficaram distantes. Até aquele momento, nenhum Bamocelro aparecera. Sentindo o metal frio sob seus dedos, Terop se concentrou em acalmar os sentimentos turbulentos que invadiram seu coração. Uma hora passou até que ele sentiu a presença de Dreve, e suas filhas e filhos que ficaram à distância. Dreve se aproximou de Terop. Em uma das mãos ele segurava a lança e na outra um peixe que ainda se debatia. Como na jornada anterior, os dois nascidos sentaram frente a frente. Dreve deitou sua lança na horizontal entre eles e Terop manteve a sua ao seu lado esquerdo. O peixe parou de se debater quando foi colocado cuidadosamente no chão. Depois disso, nada aconteceu. Dreve encarou as palmas das mãos por um longo tempo, como se estivesse perdido em pensamentos. Seus olhos brilharam intensamente e um pequeno corte se abriu na pele verde. Gotas vermelhas escorreram caindo sobre o peixe. O corte se fechou instantaneamente. A palma se voltou para baixo e o peixe exalou o cheiro característico dos peixes assados por ele. Só posso oferecer isso. Coma, ele disse entregando o peixe para Terop. Por que você não escondeu dessa vez? Terop perguntou recebendo o peixe. Você sempre soube. O que tem no seu sangue? Coma. Eu sinto muito pelo seu filho, disse Terop procurando pelos olhos amarelos sem os encontrar e obrigado pelo peixe. Naquela noite, a barreira de proteção não precisou ser erguida em torno de Terop. Não seria necessário absorver os raios da lua cheia até o fim da jornada. As horas passaram em total silêncio. Na escuridão apenas a gema vermelha emitia um brilho intenso que desapareceu quando dedos verdes a cobriram. Onde você encontrou a sua essência? Perguntou Dreve. Verde, agora não é o momento, respondeu Terop. Em seu coração ele repetiu pela 1000ª vez, existe uma grande mãe. Eles mantiveram a vigília durante toda a segunda lua, olhos cravados na direção para onde o astro se deslocava no céu. Quando ela atingiu o ponto mais alto da sua jornada em meio à escuridão, seus raios incidiram de forma especial sobre um local e eles puderam observar o mesmo reflexo que vislumbraram na jornada anterior. Na terceira lua eles chegariam ao destino da jornada.